código de apresentação. Isso às vezes é um pouco controverso e muitos devs não entendem exatamente o que significa. Mas vamos separar em partes aqui. O que a gente chama de código de apresentação? Para nós, desenvolvedores do .NET, são controllers, se você estiver fazendo uma API, se você estiver fazendo um projeto ASP.NET MVC com views, né, com MVC completo ali, talvez você precise testar as controllers, mas é controverso, também acho que depende de como você estrutura a sua solution, mas views não tem como testar. Dentro do .NET não dá para eu pegar um resultado de uma view e ficar fazendo assert nela. Vai exigir um processamento, vai exigir algumas coisas. Então, dá para testar as views? Até dá. Dependendo de como você estrutura sua view, tem como sim. O problema é que não tem custo-benefício bom isso. Né? Não faz muito sentido. A view serve para fazer apresentações. Então eu quero ver um layout na tela. Se você tiver que fazer um teste de unidade disso, você vai testar no máximo o HTML que foi gerado. Então, o HTML que foi gerado garante que exibe aquele P ou aquele div na tela de um certo jeito? Não garante, só garante que vai gerar o HTML. São coisas diferentes. Então, o custo-benefício de você fazer um teste numa view é muito baixo, muito baixo. Então, toma só um cuidado com isso. Eu sei que às vezes a gente quer testar view porque, sei lá, você mexe com Angular, você mexe com React, mas são sistemas diferentes, né? São sistemas de front-end. E aí eles têm mecanismos para fazer esse teste. Ainda assim, você não costuma testar view, você costuma testar as controllers. É diferente também. Então, toma cuidado com isso aí. Webforms também entra nessa categoria. A gente é acostumado, principalmente quem veio do VBzão lá, a galera colocava muita coisa nos webforms. Ele fazia coisas demais. Então, geralmente, não vale muito a pena você querer testar o webform também. Razor Pages são opções ao MVC, é muito parecido, com uma dinâmica um pouco diferente ali, mas também cai no mesmo esquema. Talvez tenha algum jeito de fazer teste de unidade neles, mas o custo-benefício é baixo. Você vai ter que entender como faz. E aí, lembra que eu falei sobre investir seu tempo no que vale a pena? Na maioria das vezes você vai ver que não vale a pena testar a parte de apresentação do seu sistema. Então, toma um cuidado com isso. Eu tenho uma controller aqui só para você entender o que eu estou falando sobre testar, né? Quando você faz uma API, as suas controllers, elas não devem ter código. Então, a sua controller é só um jeito de rotear um request e colocar ele para dentro da sua aplicação. Essa é a função da controller. No máximo, ela faz uma tradução ali para mensagem HTTP. Que esse OK aqui, por exemplo, not found, né, são métodos do ASP.NET MVC. Agora, ele não deve ter uma lógica grande aqui. Ele tem uma responsabilidade diferente. Não é para ter lógica, é para fazer roteamento. É para pegar a requisição de um lado e mandar para dentro do seu sistema. Deixa a lógica de trabalho para quem deve executar a lógica, que são suas classes de fluxo, geralmente, né? Suas services, seus use cases, seus command handlers. Deixa eles tratarem seu código. Então, normalmente, uma controller que eu, pelo menos, considero bem feita, ela tem um formato muito parecido com esse aqui. Ó. Praticamente não tem código. Ele pega um request, monta um command e dá um send. E depois ele só pega o resultado e manda de volta pro chamador. Simples assim. Mas ele tem funcionalidades de roteamento. Se eu quiser alterar a rota aqui, ó, vem aqui e faço as alterações. Ou aqui, sei lá. Então, ele tem funcionalidades restritas. Dentro de uma solution ASP.NET MVC, a controller também não deveria fazer muita coisa. Se você está jogando muita coisa aqui na controller, toma cuidado. Controllers são classes difíceis de testar. Porque às vezes elas não entregam exatamente aquilo que você acha que elas estão entregando. Por exemplo, esse resultado aqui, ó, o iActionResult. Esse cara aqui não é simples de testar. Você precisa fazer conversões, você precisa pegar o resultado que ele gerou, às vezes, dependendo de como você manda, ele tá vendo que esse cara aqui, ó, ele devolve um OK, Object Result. Então você vai ter que fazer um parse aqui para poder pegar esse objeto que ele está mandando aqui dentro. É diferente, então tem algumas complexidades. E aí não vale a pena. Tem gente que vem aqui e fala, então é só transformar em JSON. E aí eu pego o resultado aqui. Não, cara, não faz isso. Não faz seu teste testar strings. Strings complexas, né? HTML, JSON, XML inteiros. Não pode, isso vai te dar problema. Porque, sei lá, de repente muda o formatador
e aí começa a aparecer espaço em branco num lugar, seu teste vai quebrar só porque mudou o formatador. Então, toma cuidado com isso que realmente não vale a pena. A apresentação é uma coisa que eu, particularmente, eu nunca testo. Nos meus projetos, passa reto. Mas eles têm que ter pouco código. Se você colocar lógica aqui, você vai ter problemas. Então, toma cuidado com isso daí.